Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 27 de novembro de 2021, Shabbat Shalom. Meus amigos, a receita para um suco amargo de realidade é muito simples. Pegue um apresentador para lá de polêmico, dentro da ala conservadora, um militar de alta patente para lá de polêmico na ala conservadora, um cineasta conservador para lá de polêmico e um empresário de sucesso conservador também polêmico. Coloque tudo isso num liquidificador, bata bem e sirva à vontade. Quem tomar certamente terá um choque de realidade, pois foi exatamente isso que aconteceu nesta semana. O apresentador polêmico, ou para lá de polêmico, Alex Jones, reuniu uma turma da pesada para discutir o futuro da América. E a turma da pesada eram Joe Flynn, um cineasta irmão do tenente-general Michael Flynn, o tenente-general Michael Flynn e o empresário de sucesso Patrick Byrne, que foi o criador da Overbook, uma empresa varejista que iniciou a venda pela internet, iniciou suas vendas pela internet muito antes da Amazon. Perdão, eu disse Overlock, é Overstock. Desculpem a nossa falha. Bem, nesta reunião, nessa mesa redonda, como dizíamos no passado, sobressaiu-se evidentemente a voz do general Michael Flynn. Ele disse que o Deep State está preparando uma derrocada dos Estados Unidos para que, no caos ou do caos, surja uma república socialista. Ele disse também que o Deep State, ou o pântano, está planejando um crash quase que total, ou pelo menos uma derrocada financeira dos Estados Unidos. Lenta, porém continuamente. Bem, a InfoWars trouxe algumas partes da mesa redonda, entre elas as falas do general Flynn. Ele compartilhou o seu sentimento em relação ao futuro da América, dizendo que o Deep State, a elite norte-americana, causará uma depressão financeira controlada. Prestem atenção ao termo, depressão financeira controlada, aos pouquitos, se é que me entendem. Ou até mesmo um crash total. Abre aspas, palavras do general Flynn. Eles, o Deep State, continuarão a se concentrar em como manter o controle ou como obter um controle total sobre a população, um controle absoluto do Estado. Acredito que veremos algumas coisas nesse sentido. Eu chamo isso de depressão controlada. Algum tipo de manipulação financeira ou colapso total econômico, com, evidentemente, o controle sobre a intensidade desta derrocada financeira. Já o seu irmão Joe Flynn disse também que tudo isso está em pauta, sim, mas acredita ele que o povo norte-americano já está acordando, porém pode ser tarde demais. Acho, disse Joe Flynn, que o povo americano está realmente acordando. Acho que está acordando porque a esquerda pegou muito pesado, pesou muito na mão. Porém, mesmo que o povo esteja de fato acordando, eles, o Deep State, continuarão a tentar enfiar coisas em nossas gargantas e fazer coisas para tentar nos esmagar. Se, contudo, entretanto, superarmos este inverno,
o Deep State saberá que o seu plano fracassou. Porém, termina ele dizendo, o que mais temo é isso, o que eles podem fazer depois de perceberem que o plano fracassou. Bem, em outras palavras, ele disse o seguinte, os Estados Unidos estão caminhando, sim, em direção a uma república socialista. Com isso também concordou o empresário de sucesso Patrick Byrne. O Infowars diz que Byrne concordou acrescentando que os globalistas estão intencionalmente colocando todo o sistema abaixo para que possam emergir dos escombros e controlar o que resta. Ele disse, abre aspas, haverá sim um colapso financeiro. A questão é sabermos se emergiremos como Estados Unidos da América, depois desse inverno, ou como Estados Unidos Socialistas da América. Aqui um trocadilho com USA, ele diz USSA, Estados Unidos Socialistas da América. Esta é a questão. Bem, foi um programa de peso, claro, pela presença do general Michael Flynn. Você deve se perguntar, afinal, quem é este general Michael Flynn? Por que a presença dele é tão importante? Porque ele, como disse no começo, é para lá de polêmico. Ele foi um grande incentivador da campanha Donald Trump. Já em 2015, fazia campanha descarada para Donald Trump. Ele é um general 3 estrelas, um tenente-general 3 estrelas. Bem, como Donald Trump venceu, evidentemente que Michael Flynn teria um cargo no governo e não deu outra. Trump o nomeou secretário, conselheiro de defesa norte-americano, mas ele não durou mais do que 23 dias no cargo. Foi logo demitido depois de 23 dias de sua nomeação. Por quê? Bem, Michael Flynn era um defensor ardoroso da ideia de que os Estados Unidos, liderados por um conservador, deveria se aproximar da Rússia, liderada por um nacionalista. Ou seja, Flynn queria que Donald Trump estreitasse e muito os laços com Vladimir Putin. Por quê? Porque Flynn acredita, ou pelo menos acreditava, que só um conservador na presidência dos Estados Unidos, com um nacionalista à frente da Rússia, poderia bloquear o poder dos globalistas. Acontece que Michael Flynn meteu os pés pelas mãos. Antes de Donald Trump assumir a presidência, ele reuniu-se com um embaixador russo nos Estados Unidos para estreitar esses laços, ou melhor, para preparar o caminho para uma longa e duradoura amizade entre Donald Trump e Vladimir Putin. Só que, detalhe, sem o conhecimento e a autorização de Donald Trump. Aliás, Trump nem poderia dar essa autorização porque ainda não havia assumido a presidência dos Estados Unidos. Então, Flynn, antecipando-se, não estava nem sequer nomeado para cargo nenhum, começou a tratar de assuntos de governo sem autoridade. Bem, é claro que tudo isso veio a público e o FBI o entrevistou, por assim dizer. E na entrevista, Flynn deu outra derrapada na curva. Ele disse que não havia se encontrado com um embaixador russo, que era tudo conversa. Só que não, foi provado que sim, e aí, logo depois, alguns dias depois de ser nomeado, Flynn foi demitido por Donald Trump porque a pressão foi muito grande. Não havia nada o que fazer em relação a um general que antecipava-se numa política de Estado, sem autorização, sem cargo nenhum e que, pior, havia mentido para o FBI. Então, ele acabou sendo demitido. Acontece que
o pensamento de Michael Flynn não foi derrotado pelo tempo. Hoje é muito possível acreditar, sim, que uma aliança de Donald Trump com Vladimir Putin era mais do que possível, era necessária para manter o mundo relativamente a salvo do ímpeto, da sanha globalista. Não é o que vimos. Com o poder globalista ao derrotar Donald Trump dentro dos Estados Unidos e fundamentalmente na Europa, as coisas viraram o que viraram. Está aí o Covidão para quem quiser entender melhor o rumo que o mundo tomou. Agora estão dizendo por aí, vem o Covidão fase 2. E assim os globalistas vão cada vez mais colocando tudo abaixo. Quem sabe Michael Flynn tinha razão. Razão pela qual a sua fala para Alex Jones é muito importante hoje. Ele está falando que o projeto agora é destruir a economia norte-americana e, claro, arrastar todo o Ocidente para uma grande depressão. Porém, controlada. É possível que Flynn tenha mais uma vez razão, porque o que aconteceu com o Bitcoin nos últimos dias é um caso muito típico, quem sabe, de manipulação a conta-gotas de uma possível derrocada econômica que vem por aí. 9 entre 10 especialistas, principalmente americanos, em relação ao Bitcoin, estão dizendo o seguinte: está havendo uma manipulação no mercado. O Bitcoin não era para ter caído tanto assim, justamente no momento que estava em subida infinita. Pois é, alguma coisa está acontecendo. Não é novidade para quem acompanha esse canal que eu tenho uma teoria. Os chineses estão controlando, sim, a venda excessiva de bitcoins no momento impróprio. Porém, sabe-se hoje que chineses e americanos são sócios no projeto globalista. Existem muitos investimentos chineses nos Estados Unidos, com participação, claro, de gente graúda lá dos Estados Unidos, leia-se Deep State. E eles podem sim estar controlando a conta-gotas uma derrocada, que atingirá, claro, evidentemente, até as criptomoedas. É para se esperar, é para ficar atento. Afinal de contas, polêmico sim, porém não louco, é o general Michael Flynn. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui. Até amanhã, lembre-se, amanhã de manhã tem live. Até depois.